Salve meu amigo, minha amiga Clayson! Estamos aqui de volta hoje falando sobre esse pedido protocolado pelo MBL, o pedido de impeachment ao Bolsonaro. Os caras protocolaram o pedido, ainda fizeram algumas provocações, né? E, obviamente, você não tem a dúvida disso, todos os bolsonaristas, a chamada milícia digital, né? Todos os do gabinete do ódio, toda essa galera está aí atacando ferozmente o MBL, né? Derrete MBL, é o ataque descomunal. Então, todas as forças centradas para a gente detonar o MBL, tirar seguidores e tentar de alguma forma diminuir o trabalho dos caras. Se você acompanha o canal, você sabe das ressalvas que nós temos com esse movimento. Nós, desde o começo, a gente tem denunciado o MBL aqui, tem vários vídeos sobre Kim Kataguiri, sobre Mamãe Falei, sobre o próprio MBL como instituição. A gente já vem colocando aqui a intenção do MBL real bem antes deles serem eleitos. Antes do MBL ser eleito, eu já tinha dito claramente que eles têm sim um projeto de poder. Muitas pessoas achavam que o MBL estava fazendo toda aquela movimentação exclusivamente para ajudar o país. Então eles estão ajudando o país, né? Bastou termos uma eleição aí e você viu o que aconteceu. Os caras subiram para o poder, estão aí mamando nas tetas, né? E fazendo um populismo safado, né? Um populismo, as pessoas realmente se deixam levar pela forma com que eles enganam as pessoas. Você quer um exemplo? É o Mamãe Falei, que o cara um tempo atrás alugou uma Ferrari, saiu andando com a Ferrari, gravando um vídeo dizendo: eu economizei o suficiente para comprar uma Ferrari, né? Com a maior mentira deslavada do mundo. Porque a grande verdade é que ele simplesmente deixou de gastar algo, que esse dinheiro vai ser gasto em outra coisa, certo? E não traz uma diferença tão grande assim, porque de certa forma esse dinheiro que ele, entre aspas, economizou, não ia entrar no bolso dele de nenhuma forma, porque o gabinete não é dele, os funcionários não é ele que paga, entende? Esse dinheiro, na verdade, que ele, entre aspas, economizou, é o dinheiro da Câmara, e voltou para a Câmara, e ele economizaria muito se ele abrisse mão do salário dele, daquele dinheiro que realmente entra no bolso dele. Certo? Agora, ele simplesmente dizer, ah, não vou gastar isso aqui e tal, pode ser que muitos outros políticos também não tenham a necessidade de gastar e não ficam fazendo essa celeuma em cima, não ficam fazendo esse auê todo em cima. Tem políticos da esquerda, o próprio Molon faz isso e o buraco é muito mais embaixo, né, meu amigo? Paralelo ao fato de abrir mão de um dinheiro que não é dele, né? No caso do Molon, ele faz um trabalho político, né? Ele tem alguma ação política. O MBL você não vê isso. Você não vê ações políticas que você pode dizer, ah, não, isso aqui é uma lei que realmente vai mudar a história do país. Ou seja, o MBL está defendendo algo que vai trazer um alento para o país, vai fazer com que o país melhore. Não. O que você vê é uma regra isso. Eles sempre, é 100%. Eles sempre querem nadar nas narrativas e terem holofote. Tanto que essa ação hoje de impeachment, né, de protocolar o pedido de impeachment, teve um holofote gigantesco e não é nem de longe a primeira. A oposição ao Bolsonaro já protocolou pedidos de impeachment. Então, assim, o resultado disso não interessa muito para eles. Se vai ter impeachment, se não vai, se vai aceitar, se a Câmara vai aceitar. Isso tudo é secundário. O que interessa para eles é o holofote, é usar essas ações como propaganda, como marketing. E assim eles sempre fizeram, eles sempre estiveram dentro de causas que eles pudessem, de alguma forma, ter um ganho pessoal com isso. Ter uma visibilidade gratuita, ter uma forma de estar aí nas mídias, nas redes sociais, com digamos, uma publicidade espontânea que muitos acabam fazendo. Nós estamos aqui, de alguma forma, repercutindo essa ação do MBL. Mas por que há uma necessidade de se trazer um discurso contrário? E por que muitas vezes a gente pode até entrar no erro de divulgar e dar vazão a essas ações? Porque, na verdade, se você deixar
acontecer como fazia-se antes, né? Deixa rolar, deixa esses caras falarem sozinho. Esses caras não estão falando sozinho. Diariamente eles estão cooptando mais e mais pessoas para trazer para si uma narrativa que é mentirosa, ela é falsa. E aí é óbvio que eles ganham com isso. Quando você traz a verdade, quando você traz uma outra forma de interpretar isso, pelo menos algumas pessoas é possível você abrir o olho, é possível você mostrar. E eu quero garantir para você, o MBL não tem nenhum projeto para país, assim como o Bolsonaro, eles são idênticos ao Bolsonaro. Eles não têm um projeto para o Brasil de melhora em todos os aspectos, algo que possa realmente trazer benefícios para o país. Eu tenho aqui uma live que eu fiz falando a respeito dos projetos do MBL, eu tenho vários vídeos aqui apresentando quais são esses projetos, são coisas assim completamente ridículas quando não são extremamente supérfluas ou até mesmo meio que um chover no molhado, tipo, precisamos de melhorias para a saúde no país. Maravilha, cara. Só o MBL que sabe disso. Então, assim, os caras realmente querem a narrativa. E em cima dessa narrativa, eles querem, de alguma forma, trazer algo que possa beneficiá-los. Isso ocorre em São Paulo. Nós estamos aproximando das eleições municipais, a gente não sabe como é que vai ser esse ano, mas enfim, estamos nos aproximando, então é necessário ter sempre ações que vão colocá-los em evidência. Isso acontece aqui no Rio de Janeiro, com esse chamado o PM do MBL, né? Nem vou citar o nome do sujeito aqui, mas vez ou outra ele está sempre envolvido com alguma polêmica, justamente para ele poder ter a visibilidade necessária para que no momento certo ele possa ser lembrado nas urnas. Então o tipo de ação política que eles fazem é assim, né? E sempre repetindo as mesmas fórmulas. Vamos em manifestações, entrevistar as pessoas desavisadas para que a gente possa expor essas pessoas e mostrar que eles estão completamente errados e nós é que somos os espertalhões, nós é que somos os inteligentes, nós é que estamos certos. Ou seja, usar realmente as pessoas para poder se promover e sempre na safadeza, sempre nas ideias pré-concebidas. Os caras simplesmente decoram algumas questões, vão lá e perguntam para as pessoas e depois respondem para eles se fazerem, para eles se perfazerem, né? Para eles se colocarem como os inteligentinhos, para eles se colocarem como os espertos, mas é tudo decorado. Houve uma ocasião em que um professor com enorme conhecimento quis de alguma forma responder, né? Porque não foi bem uma resposta. O professor deu um baile no Mamãe Falei. E aí o que aconteceu? O Mamãe Falei foi lá, fez a pergunta, tinha a resposta decorada para dar, o professor deu a resposta, mas aí mandou mais uma série de outras questões em cima do mesmo assunto e o Mamãe Falei ficou mudo, não sabia o que dizer. Nós já falamos isso aqui em vídeos anteriores, tem esse vídeo aqui na internet. Sempre foi assim, nessa safadeza, nessa sacanagem, tentando enganar as pessoas. E são poucos aqueles que chegam para realmente denunciar e falar como nós estamos fazendo aqui. Inclusive eu peço aos meus colegas dos outros canais que denunciem o MBL, que coloquem para a sociedade o perigo que é você ter políticos, porque agora não tem essa de digital influencer. Os caras são políticos, os caras estão lá, né? São do DEM, são de um partido que está no poder. Presidente da Câmara, presidente do Senado, estiveram juntos nessa articulação do Mandetta, que era do DEM também. Então, sem essa. São políticos e que usam de ferramentas desonestas para conseguir visibilidade e conseguir fazer a sua candidatura. É importante que isso seja dito, porque o que nós estamos vendo, na verdade, é aquela história de narrativa muito distante de uma realidade. É o que acontece com o Bolsonaro. Nós vemos hoje o Paulinho da Força falando sobre o que aconteceu com as reuniões que o Bolsonaro fez com as lideranças políticas na semana passada, antes do Bolsonaro fritar o muro. Então o que o Bolsonaro fez? Ele se reuniu com as lideranças políticas na semana passada para garantir que ele não ia perder o mandato
depois da saída do Moro. E aí o Paulinho da Força foi lá e deu com a língua dos dentes, né? Ele falou, olha, para o Solidariedade foi oferecido o Porto de Santos. E ele disse, olha, não vou aceitar. Mas ele deixou claro que o Bolsonaro ofereceu a ele o Porto de Santos. O que significa isso na prática? Cara, se isso não for a chamada velha política, se isso não for aquilo que o Bolsonaro passou uma campanha inteira combatendo, então o que é isso? Porque exatamente é isso que está acontecendo. Loteamento dos cargos. Venda dos cargos por voto. O Bolsonaro está fazendo exatamente isso. Mas, na narrativa, ele é o outsider. Na narrativa, ele é o cara, é o imaculado. É o cara que está lá com a designação do próprio Deus. Então é importante que a gente fale. Peço aos meus colegas, fale. Coloque essa informação no Paulinho da Força, mostre a verdade sobre o governo Bolsonaro. Isso precisa ser dito. O Brasil precisa saber. O brasileiro precisa saber disso. Se quer defender o Bolsonaro, então defenda com consciência. Não fale mentira. Não replique uma narrativa que não é verdadeira. Bolsonaro é um político exatamente igual a todos os outros. Na minha opinião, é pior. Porque ele faz as mesmas coisas com o agravante de ser um sujeito estúpido, mal educado. Até quando nós vamos aceitar que o Bolsonaro fique destratando as pessoas, dando coice o tempo todo? O tempo todo dando coice, o tempo todo xingando as pessoas, o tempo todo destratando. Um repórter vai lá e faz uma pergunta para ele e dá sempre uma resposta enviesada, sempre uma resposta mal educada. E as pessoas, os bolsonaristas batem palma, mito, mito. Cada coice que o cara dá. Não é à toa que nesse livro, se você não viu o vídeo que eu gravei ontem, falando a respeito desse perfil terrorista do Bolsonaro, veja o vídeo de ontem. Né? Nesse livro que eu li o trecho ontem, coloca lá o apelido do cara, Cavalão. E ele é isso mesmo, ele é um cavalo. É um sujeito que é um cavalo que anda com aquela porcaria ainda, né? Que eu esqueci o nome daquele, não sei se é viseira o nome daquilo, né? Ou seja, é um sujeito que é um cavalo mal educado. Esse é o Bolsonaro. Então essas coisas precisam ser ditas, entende, pessoal? A gente precisa saber disso, você precisa comentar. Se você defende o Bolsonaro, você precisa defender dentro da verdade. Se você é contra o Bolsonaro, se você acha que o Bolsonaro precisa ser combatido, você precisa combater também com a verdade. Mostrar para as pessoas, olha o passado aqui do Bolsonaro, terrorista! Terrorista esse safado, foi preso quando estava no exército, foi preso! O Bolsonaro foi preso. Então, Bolsonaro é velha política. Estava oferecendo cargo aí a semana passada e com certeza muitos vão aceitar. Essa que é a verdade. Muitos vão aceitar. E MBL, meu amigo, não se confia em um grupo como esse que nunca apresentou nada para o país. É exatamente como o Bolsonaro. Não tem projeto de país. Tem projeto de poder. Tem projeto de mamar nas tetas. Essa que é a verdade. E populismo ao extremo. São populistas ao extremo. Não caia nessa conversa, não. Olha, não tem ninguém perfeito na esquerda e, obviamente, muito menos à direita. Uma pessoa que falar para você, a esquerda é isso, generalizando, está mentindo para você. Da mesma forma que uma pessoa que fala, a direita é isso, está mentindo. Nós estamos vendo agora parte da direita completamente rachada. Nós temos bolsonaristas por um lado e antibolsonaristas dentro da direita por outro lado. O próprio MBL, o próprio anão do Moura, né? Esses caras todos que estão aí, que antes eram defensores, idólatras de primeira ordem, agora já mudou tudo. Você acredita no MBL? Eu queria muito que você escrevesse aqui sobre o que você pensa a respeito do MBL. Eu gostaria muito de saber qual é a sua opinião a respeito desse movimento e se você realmente acha que as ações deles têm sim a intenção de um país melhor, de melhorar as coisas para o nosso país. Escreva aqui porque eu quero saber o que você pensa a respeito disso, tá bom? Não se esqueça de dar o joinha no vídeo, esse joinha é importante pra gente. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, por favor, se inscreva no canal. E
Se você puder divulgar esse vídeo nas suas mídias sociais, puxa vida, eu vou lhe agradecer muito mesmo. Precisamos dessa força. Estamos de volta aqui, recomeçando todo um trabalho e a sua força é muito importante, tá bom? Obrigado por você permitir que a gente pudesse ter esses minutos juntos. Até a próxima.